Jovem Pan Saúde. Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais uma edição do Jovem Pan Saúde. Eu sou Lívia Zanolini e te agradeço mais uma vez a companhia. E como nós estamos em plena campanha AACD Teleton, que conta com um apoio aqui da Jovem Pan, nós vamos falar hoje um pouco sobre o trabalho dessa instituição, que se tornou referência nacional em assistência médico-terapêutica, em ortopedia e reabilitação, buscando reintegrar à sociedade crianças, adolescentes e adultos com deficiência. E para a gente falar um pouco mais sobre o trabalho feito pela AACD, a evolução dos serviços prestados ao longo dos anos e o atual cenário de pessoas com deficiência aqui no Brasil, nós recebemos aqui nos estúdios da Jovem Pan a doutora Ana Rita Donati, que é médica fisiatra na AACD. Obrigada pela participação, bem-vinda, doutora. Eu que agradeço. E recebemos também o Emanuel Toscano, que é superintendente de operações na AACD. Obrigada também pela presença, Emanuel. Bem-vindos, viu? Quero começar com você, então. Eu tenho uma informação aqui de fundação da AACD. Olha só, gente, 1950, quando os trabalhos começaram a se desenvolver pela instituição. Dá para fazer um resumo desse histórico de fundação? Como é que está hoje? É uma história de sucesso que começou com um sonho de um médico, né, que é o Dr. Renato da Costa Bonfim, que viu nos Estados Unidos um tratamento muito mais humanizado e técnico do que era praticado aqui no Brasil. E ele, com esse sonho, ele trouxe para o Brasil essa metodologia de olhar para a deficiência, as pessoas portadoras de deficiências, e trazer esse tratamento humanizado e com mais tecnologia agregada. Isso aconteceu na época da pandemia de... esqueci o nome. Poliomielite. Sim. E aí, ao longo desse tempo, houve foi acrescentando técnicas, pessoas, novas especialidades foram surgindo, e hoje nós temos um centro que nós podemos chamar um complexo tecnológico apropriado para atender a todas as demandas dos pacientes. Qual é o tamanho hoje da AACD? Onde ela está presente? Se é possível que pessoas que estejam em regiões do Brasil que não têm um escritório, digamos assim, um consultório próximo, se essas pessoas conseguem também ser atendidas? Sim, nós temos 7 unidades ao redor do Brasil. Nós temos em Porto Alegre, temos aqui em Osasco, no Ibirapuera, na Moca, em Mogi das Cruzes, Uberlândia e Recife. Então, nessas localidades, os pacientes podem ser atendidos diretamente. E aí nós temos contratos nessas localidades, além de São Paulo, com o SUS. Então o atendimento é totalmente gratuito e é só seguir as orientações das próprias secretarias municipais ou estaduais de saúde que eles podem direcionar para essas unidades nossas. Doutora Ana, eu queria que você falasse um pouquinho sobre os atendimentos, quais são as áreas específicas de atendimento a esses pacientes, se vocês têm uma métrica, a quantidade de pacientes por mês, por ano, que é atendida nesses centros? A gente atende pacientes, tanto adultos quanto crianças, né? Então a AACD tem uma expertise com a poliomielite, como o Emanuel já comentou, que é a nossa base, é o nosso histórico. Nós atendemos pacientes com paralisia cerebral, com mielomeningocele, os adultos com lesão neurológica encefálica medular, ou seja, AVC, vítimas de trauma craniano, crânioencefálico, pacientes com lesão medular, doenças neuromusculares, que são progressivas. Então, a gente tem tanto um perfil de pacientes adultos, infantis, doenças que mudaram a vida do paciente de maneira muito abrupta, que, de repente, as funções foram muito comprometidas e, portanto, precisam de um atendimento super robusto para conseguir tentar retomar as atividades da vida e que tiveram essa lesão de modo abrupto, mas que elas têm um caráter mais permanente. Então, teve a lesão e ali ficou, a gente vai lidar com as sequelas. A gente tem um outro perfil de doenças que elas são progressivas, doenças neuromusculares, então a gente espera que isso vá piorando com o tempo. Então, são pacientes que têm que ser acolhidos muitas vezes em várias fases da vida, porque as dificuldades elas vão modificando e essas metas do que a gente planeja
do que melhorar para o paciente, elas precisam ser reprogramadas. Então, a gente tem uma gama muito grande de pacientes que tiveram essas lesões. A gente também tem pacientes amputados, né, que hoje representam, dos pacientes adultos, a maior parte dos nossos pacientes, junto com lesão neurológica encefálica, os AVCs. Mas a gente tem também, e essa situação também acomete crianças, né, os pacientes amputados também. Então, ou com malformações congênitas. Então, as crianças que já acabam nascendo com alguma dificuldade maior por uma ausência do membro superior ou inferior, então é um desafio muito grande para nós. Seja uma questão progressiva ou não, imagino que seja um atendimento que muitas vezes se prolonga, como você estava explicando, né? Sendo progressivo, com certeza, um atendimento que vai se prolongar quase que por toda a vida do paciente. Com certeza. Não, se não é algo progressivo, talvez vai demandar um atendimento por um período maior também. Exato. E a ACD tem condições de fazer esse pleno acompanhamento, seja pelo tempo que for necessário. Exato. Então, nós temos a figura do médico fisiatra. É interessante essa história. O fisiatra surgiu no pós-Segunda Guerra Mundial. Então, houve uma demanda muito grande e em muita quantidade, a gente poder lidar com pacientes que tiveram vítimas, né, das guerras, pacientes amputados, com lesão medular, lesão encefálica. Então, naquele momento, a gente observou, a comunidade da área da saúde, que a gente precisava fornecer um atendimento especializado para esses indivíduos, né? Então, a base da fisiatria vem daí. Então, o fisiatra, o médico fisiatra, a especialidade, ela vai olhar para a função. Então, a gente não tem um órgão específico, o cérebro, ou os músculos, ou as articulações. A gente precisa olhar para a função. O que é uma perda de função? Pode ser uma dificuldade para caminhar, uma dificuldade para escovar os próprios dentes, fazer a própria higiene, conseguir fazer coisas do dia a dia, né? As nossas atividades mais básicas que sejam. Então, esse médico dentro da ACD é um médico que possui uma função estratégica, a gente tem uma liderança na equipe e a gente trabalha junto com outros profissionais, é claro, para poder tratar esse paciente, porque a demanda é muito grande. Então, precisa junto ter fisioterapeuta respiratório muitas vezes, fono, audiologista, psicólogo, psicopedago para as crianças, então terapeuta ocupacional. É multidisciplinar o atendimento. É multidisciplinar. Né? Então, e muitas vezes a gente precisa de outras áreas da medicina para nos ajudar. Então, se eu tenho um paciente que teve uma repercussão importante da parte urológica, né, da parte urinária, com repercussão no controle até das funções sexuais e tudo mais, eu preciso de um urologista. Muitas vezes eu preciso de um psiquiatra para nos ajudar, preciso de um otorrino, de um oftalmo. Então, essas áreas ao redor desse paciente, nós também temos na ACD. Então, por isso que é um atendimento integrado. A gente precisa ter esse olhar do paciente como um todo. Então, o fisiatra, nessa nossa especialidade justamente de ver a função, a gente consegue ir costurando e entendendo o que o paciente vai precisando, e a gente tem que entender os momentos certos também para isso. Sim. Então, imagino que vocês tenham, né, Manuel? Você deve ter alguns casos específicos, Ana também, que atua diretamente com os pacientes, né, Ana? Casos muito bem sucedidos de pacientes que às vezes chegaram muito pequenos, crianças ainda na instituição, talvez com históricos de lesões muito graves e que hoje conseguiram se desenvolver com a ajuda e o acompanhamento da ACD, não só na questão da socialização, mas também no mercado de trabalho, né, que é super importante essa independência para essas pessoas. Sim, isso é frequente nós vermos lá histórias de superação. Né? E aí a gente fazer uma reflexão assim, no que a ACD, o que a ACD entrega, na verdade, né? A ACD, ela reabilita o corpo, mas devolve o sonho para as pessoas, né? De se realizar como pessoas. Então, há relatos de muitos pacientes que chegaram numa condição de complexidade muito grande e que hoje são advogados, tem gente fazendo medicina, engenheiros, etc., ou leva a vida normal, dentro das suas limitações, mas uma vida plena.
Então, há, sim, muitos relatos, muitos casos desse sucesso, né? Isso tudo, até fazendo um gancho com o que a doutora Ana Rita falou e a sua pergunta anterior, a trajetória da ACD, ela foi incorporando saberes, conhecimentos, e ao longo da sua trajetória, ela começou como um centro de reabilitação, mas no final da década de 60, início da década de 70, ela incorporou a oficina ortopédica, né, que hoje nós temos aí produção de entrega de 60 mil produtos por ano, né, nas 5 unidades que nós temos oficinas ortopédicas. E depois, na década de 90, nós incorporamos o hospital, porque se percebeu que, como o tratamento ele é uma linha de cuidado, ele é completo, ele não vê um órgão, como a doutora Ana Rita falou, nós vimos a necessidade de também fazermos as cirurgias, que eram feitas em outros serviços hospitalares. Só que o volume cresceu e aí houve a necessidade de construir um hospital. Na década de 90, 93 foi inaugurado. E aqui logo, em São Paulo mesmo? Aqui em São Paulo, no Ibirapuera. E aí, já na década de 2000, também houve a necessidade de expandir. Então, houve uma expansão desse hospital. E agora, nós entregamos em 2023 uma nova expansão. Hoje nós temos um hospital com capacidade de 140 leitos, com 15 salas cirúrgicas. Não operamos ele inteiro ainda, porque a gente espera que vá crescendo. E é um hospital especializado em ortopedia, né? Também dedicado para, além de ser dedicado ao paciente com alguma deficiência, nós também atendemos todas as especialidades ortopédicas de qualquer necessidade ortopédica. E ao longo do tempo a gente notou exatamente isso, a ACD foi se estruturando e hoje nós temos um complexo de assistência à pessoa com deficiência. Então, o paciente que precisa de um atendimento apenas ambulatorial, lá ele vai ter. Se for ambulatorial e cirúrgico, lá ele vai ter. Se for ambulatorial, cirúrgico e reabilitação, vai ter. E se precisar de uma prótese, uma órtese, vai ter também. Então, no mesmo complexo, a pessoa tem condição de suprir todas as suas necessidades. Manuel, a maioria dos atendimentos é via SUS? Você falou que tem essas duas modalidades, né? Atendimento privado, via SUS? A maioria, 67% dos atendimentos da ACD como um todo são pelo SUS. Ocorre que no hospital ele tem uma realidade um pouco diferente, porque a gente não conseguiria manter 67%, porque a gente sabe da situação da remuneração do SUS. Então, no hospital, é em torno de 18% a 20% do atendimento para o SUS. O restante do atendimento a gente oferece para particulares e convênios, que é uma forma também de arrecadar fundos para manter todo o sistema ACD. Então, a gente leva a experiência, a expertise da ACD para um público que não é SUS, mas também eles vão usufruir do benefício da experiência da ACD, e, ao mesmo tempo, eles ajudam a nos manter. A financiar. Exatamente. Bom ponto. Agora, falando em órteses, em próteses, tem inovações que a ACD consolidou ao longo do tempo que tem ajudado muitos pacientes. A gente está aqui com... Pode mostrar para a gente, doutora? A gente está com uma órtese craniana, também chamada popularmente de capacetinho, que tem ajudado muitas crianças, doutora. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre isso para a gente, como funciona. A gente faz esse atendimento com pacientes com assimetria craniana desde 2010. E o que é a assimetria craniana? Talvez, se a gente explicar um pouquinho antes, até facilite. Então, é muito comum quando as crianças nascem, né, elas podem apresentar uma assimetria craniana, né, se a gente falar de uma maneira mais informal, a cabeça com um pouquinho mais amassadinha e tal. Essa situação a gente recebe bastante. É difícil a gente conseguir saber, a gente não tem uma notificação exata da quantidade. Mas são muitos. São muitos. A gente tem estudos no Brasil que apontam que até 70%, as crianças que nascem podem ter até 70% de algum tipo de assimetria. Algumas vão comprometer o desenvolvimento e outras não. Seja mais grave ou mais leve, né? A gente tem outros dados fora, dizendo que de 20% a 40% das crianças até o 4º mês de vida vão desenvolver uma assimetria. Bom, é um número bastante grande, não é algo novo, né? Estamos no ambulatório já, eu atendo por lá desde 2018, esse ambulatório em específico. É muito comum a gente falar assim, isso é uma coisa nova. Não é. Então, é que agora a gente está falando mais sobre isso, né? Aliás, como tudo que diz respeito ao paciente que precisa da ACD, a gente tem falado mais sobre esse assunto, e o que é muito bom.
Então, a gente precisa receber esse paciente que tem um diagnóstico de assimetria craniana. Muitas vezes são os próprios pais que percebem, porque eles estão vendo que tem algo errado, né, no formato da cabeça. E daí, esses pacientes procuram, os pais procuram os médicos, geralmente é o pediatra, e acaba passando até chegar na fisiatria. Então, isso é difícil chegar no fisiatra. O fisiatra é a pessoa que vai olhar para essa simetria, não vai olhar só para a cabeça, vai olhar para o indivíduo. Então, eu preciso entender se essa simetria, primeiro, se ela na causa dessa simetria, foi algo mecânico, que amassou a cabeça da criança de fora para dentro. Aonde a gente vê essa situação? Finalzinho da gestação, o nenê tem pouca mobilidade dentro da barriga da mãe, dentro do útero, acaba ficando muitas vezes numa posição não pressionado. Uhum. A gemelaridade, então, quando você tem casos de gêmeos, trigêmeos, é claro, você tem mais pessoas competindo pelo mesmo espaço. Então, isso é um fator de risco também. Para que a gente veja a assimetria. E na década de 90, até nossa indicação médica, para as crianças não terem a apneia, né? Então a gente começou a indicar de maneira bastante ativa que os nenês dormissem de barriga para cima. O nome dessa campanha era Back to Sleep. Então a gente começou a amassar a cabeça dos nenéns, né, depois que eles nasciam. Então a gente precisa entender qual é o cenário. A gente tem uma situação de assimetria craniana em que essa simetria é externa, portanto é mecânica, e eu tenho uma outra situação em que isso é uma falha da formação. Então, na nossa cabeça, quando a gente nasce com uma série de rachaduras na cabeça de propósito, porque a cabeça tem que crescer, a gente tem que ganhar o tamanho de um adulto, né? Então, essas suturas, que é o nome técnico, a gente pode falar moleira, mas o nome técnico sutura craniana, elas vão fechando conforme o tempo. Dos 4 meses, terminam de fechar com 3 anos de idade. Então, existe uma situação em que eu tenho uma fusão precoce, então fecha antes da hora. Nesse momento, eu preciso muitas vezes de uma intervenção da neurocirurgia de maneira mais rápida. Felizmente, a maior parte dos casos, a gente lida com uma assimetria que ela é mecânica. Então, eu não tenho essa falha no fechamento, ele vai fechar na hora certa. Então, eu preciso diagnosticar, para eu saber como vou conduzir o tratamento. Sim. De modo geral, a gente acaba usando a órtese, tá? A gente trouxe 2 órteses aqui. Então, essa órtese é uma órtese, vamos dizer, vintage, que a gente tinha no passado. Eu vou abrir aqui. Era um velcro. Qual que é o material, doutora? É um polipropileno e por dentro é um EVA. Termomoldável, né? Ele termomoldável, né? Isso daqui é no molde do paciente. Cada Vocês paciente, que produzem, né? Nós produzimos. E aí, a gente trabalhou com essa órtese por muito tempo. Então, conforme, né, a tecnologia foi vindo e o nosso amadurecimento para isso também, a gente mudou a órtese. Então, hoje, a gente tem uma órtese que ela é feita numa impressora 3D. A gente consegue abrir a órtese como se fosse um livro. Então, isso permite que a gente consiga, o técnico que vai conseguir fazer os ajustes na órtese, a gente consegue acessar melhor o dispositivo, porque aquela outra tinha uma dificuldade de você abrir ela por inteiro. E um outro dado curioso, quando a gente tinha aquele velcro, as crianças conseguiam tirar. Muito fácil, né? Muito fácil. Eu fiquei pensando nisso enquanto você explicava. Fácil para o neném. Então, só puxar. Só puxar. Então, a gente teve que fazer uma trava de segurança. Uma trava de segurança, porque isso é bem mais difícil do neném abrir. Ótimo. Né? Por favor, Emanuel. E tem um detalhe importante. Esse design é todo desenvolvido na CD. Foi toda a concepção, como construir essa trava, como construir a própria forma de abrir. E nós fizemos um questionário para as mães que usavam a prótese. E no início do projeto, nós entregávamos as duas, a termomoldada e a impressão 3D. Todas elogiaram muito a impressão 3D, porque a percepção do cliente é muito importante. Então foi ratificado que, de fato, essa prótese, essa órtese com a impressão 3D tinha muitas vantagens. E tem mais uma vantagem técnica, que a geometria interna é muito mais perfeita do que o outro modelo. Então, as forças aplicadas
são muito mais distribuídos mais homogeneamente. Sim. Então, tem mais garantia de que as forças estão mais precisas. Você perguntou do material. Esse material, outro dado interessante, ele é um PLA, é um polilático. Ele é feito à base da fermentação de vegetais ricos em amido. Então, cana-de-açúcar, beterraba, mandioca. Então, ele é bio, é um plástico bio. Então, ainda mais um outro benefício, né? E a criança vai tendo de mudar de capacetinho ao longo do tratamento, doutora? Ou o período de uso é curto e ela não chega a se desenvolver, a crescer ao ponto de precisar de trocá-lo? Ótima pergunta. A nossa órtese a gente faz de uma maneira que ela vai durar de 6 a 8 meses cada órtese, tá? Então ela vem maior, porque qual que é a expectativa? A cabeça vai crescer. Sim. Então, indo um pouco do que, complementando o que o senhor Emanuel falou, então assim, qual que é a lógica do tratamento? Por que a órtese corrige? Porque por dentro da órtese eu vou ter mais espaço aonde está amassado. Então eu vou conduzir o crescimento da cabeça da criança. Então o próprio crescimento da criança é que faz o tratamento. E qual é o gabarito? Aonde eu quero chegar? A própria criança. Então eu uso a própria medida dela, nas curvaturas melhores, são a base para eu poder chegar onde eu quero como meta para desamassar a cabeça do neném. Então aí, depois, a gente, no nosso tratamento, a gente tem 2 órteses, né, que a gente contempla. Então, cada órtese dura de 6 a 8 meses, então, por volta de um ano por aí de tratamento. Parece algo, Emanuel, muito simples, né, olhando, e eu vou pedir até para que a Ana mostre de novo em detalhes para a nossa audiência. Parece simples, mas pelo que eu estou observando pelas explicações de vocês, é um instrumento que embute muita tecnologia. O custo de produção deve ser alto, sim, mas ainda assim a ACD consegue oferecer esses instrumentos de uma forma muito mais acessível para esses, sim, pacientes. Uma das nossas preocupações era essa, porque no mercado o que estava disponível é um fornecedor internacional que os profissionais capturavam as imagens escaneando a criança, como nós fazemos, só que essa imagem é mandada para os Estados Unidos e lá eles produzem essa órtese e mandam para cá. Então eles vendem um produto. A nossa proposta, e é 3 vezes maior o custo do que o nosso preço aqui. Então tem vantagens inúmeras, inclusive a econômica. E a nossa proposta também foi desenhar um produto, aliás, não como um produto, mas sim como um serviço de tratamento. Então, o familiar leva a criança, ele não vai receber apenas uma órtese. Não, ele tem a escanometria, que são as medidas do crânio da criança, em que depois os profissionais médicos podem acompanhar a sua evolução para ver exatamente como é que está progredindo o tratamento. Se houver necessidade de uma segunda órtese, porque aquela não está funcionando, a gente faz dentro do mesmo preço, ou seja, o paciente, o familiar não vai ter que desembolsar mais, e tem o resultado final com um laudo de como foi toda a evolução do tratamento. Ou seja, nós vendemos ali o conceito do tratamento e não apenas de um produto. Sim. Eu estou com os dados aqui para a gente trazer para a audiência. Quero ouvir Ana e também ouvir o Manuel sobre isso. A gente falava no começo do programa sobre as histórias de superação, né? De pacientes que chegaram às vezes com lesões muito graves e olhando assim, pessoas leigas como nós, não profissionais como vocês da área, e não dando muita expectativa de desenvolvimento para essas pessoas, e hoje nós temos um quadro completamente inesperado. Né? Olha isso, depois eu quero saber mais sobre isso. Quero falar um pouquinho de mercado de trabalho, Ana, começando com você, porque é um levantamento divulgado em março deste ano, que foi realizado pelo Ministério do Trabalho e Emprego e com base em informações do E-Social, mostra que o Brasil possui mais de 545 mil pessoas com deficiência inseridas no mercado formal de trabalho. E desse total,
341 mil, pouco mais do que isso, são homens, enquanto pouco mais de 204 mil são mulheres. E entre os tipos de deficiência registrados, aqui nós destacamos as deficiências físicas em primeiro lugar, somando mais que o dobro que as deficiências visuais para ambos os gêneros. Em julho do ano passado, dados revelados pelo IBGE mostram que 18,6 milhões de pessoas de 2 anos de idade ou mais possuíam algum tipo de deficiência. Eu trouxe esses dados, Ana, para a gente mostrar, e deve haver subnotificação, imagino como em quase todos os casos da saúde pública brasileira, para mostrar que a gente está falando de um universo muito grande de pessoas que precisam desse tratamento médico, dessa assistência, não só para resolver fisicamente aquele problema, mas para conduzir essas pessoas para uma condição de qualidade de vida. E esse atendimento multidisciplinar que vocês oferecem dá essa possibilidade para essas pessoas, né? Queria que você também compartilhasse um pouquinho dessas histórias de pessoas que hoje estão no mercado de trabalho. Daqui a pouco eu quero ouvir a história do medalhista ou da medalhista, ou dos medalhistas e medalhistas que o Emanuel citou agora há pouco para a gente. Então, é muito importante a gente falar sobre isso, porque quando o paciente tem uma lesão, principalmente se é um adulto que era alguém produtivo, estava trabalhando, estudando, com sonhos, 1000 sonhos, né, na frente, aí no caminho, muitas vezes as lesões exigem que o paciente tenha uma mudança de rota. Muitas vezes, aquele sonho específico que o paciente tinha, exatamente aquele a gente não consegue fazer com que ele retome. Às vezes a gente consegue, o que nos dá uma alegria, é um combustível para nós, né? E muitas vezes tem que repensar a rota, e mesmo assim a gente ouve muitos relatos, por mais trágico que pareça, e no fundo a gente ouve muitos pacientes dizendo que ganharam um propósito na vida, então, que mesmo depois da lesão, né, sabendo como encarar isso, claro, tendo o apoio da família, o apoio da instituição, todo esse acolhimento, a gente consegue dar elementos e ferramentas para eles conseguirem redesenhar os sonhos. E muitas vezes eles se veem hoje numa situação mais feliz até, sim, apesar de todas as dificuldades. Então, eu acho que de modo geral a gente não tenta tapar o sol com a peneira, as dificuldades elas existem, sim, ponto, vamos encarar. Então a gente tenta fazer com que a gente minimize isso, quer dizer, tornar o paciente o mais autônomo possível, mantendo a sua segurança, isso é um lema da CD, mantendo a sua segurança e permitindo com que ele retome parte daquilo que ele fazia. Então, não raro a gente vê pacientes que voltaram para o mercado de trabalho, estão na pós-graduação, conseguiram mestrado, doutorado após a lesão. Então, a gente precisa desmistificar um pouco, porque muitas vezes a gente tem uma lesão física que preserva a questão cognitiva. Às vezes você tem as duas lesões associadas, mas a gente consegue muitas vezes muito o que fazer pelo paciente, né? Então isso é bárbaro para nós, isso, como eu disse, é um combustível para nós, a gente sempre querer melhorar. E tem um outro dado interessante, até pela estrutura do nosso sistema de saúde, muitas vezes a gente recebe um paciente que teve a lesão tardiamente. Então, em outros países, Europa e Estados Unidos, ou mais desenvolvidos, de modo geral, eles conseguem fazer uma abordagem da reabilitação física muito pronto, muito colado na fase aguda e subaguda. Muitas vezes esses sistemas de reabilitação já estão no hospital geral que fez o primeiro atendimento. E é interessante porque eles têm dados de reabilitação física da fase aguda. Nós temos muitos dados da fase crônica. Quando a gente se encontra nos congressos, muitas vezes, não acredito que vocês conseguiram esses resultados maravilhosos numa fase crônica. Não, pode acreditar, nós temos. Então, pela nossa estrutura, é claro, recebemos pacientes pós-lesão aguda, o que é o melhor, né? Mas muitas vezes a gente recebe pacientes em lesão crônica, né? Em fase crônica.
Então, e mesmo assim a gente consegue, tendo um bom planejamento, ter as metas do que a gente quer. Então a gente trabalha muito com essas metas, né? Organizar o trabalho e a gente consegue bons resultados. Desculpa te apressar, o nosso tempo acabou, mas eu vou te dar 20 segundos, Emanuel, porque a gente quer essa história de medalhistas. Rapidinho, só para trazer informação. Na ACD, nós atendemos pessoas com deficiências nos braços, por exemplo, que pelo trabalho da fisioterapia aquática, eles hoje são medalhistas olímpicos, né? Eu tenho o caso do Daniel, que é o mais famoso, que ele na Paralimpíada ele brilha sempre. Temos o Samuel, que perdeu os 2 braços empinando pipa, né? Infelizmente temos que dar esse alerta aí, mas hoje ele tá brigando aí para ser medalhista também, está na rota, e eu tenho certeza que ele vai ter sucesso. Parabéns para eles e parabéns pelo trabalho de vocês. Muito obrigada. Nós recebemos aqui a doutora Ana Rita Donati, médica fisiatra na AACD, e o Emanuel Toscano, que é superintendente de operações da instituição. Muito obrigada. Sejam sempre muito bem-vindos. Muito obrigada. E a você que esteve conosco, obrigada pela audiência e pela companhia. Espero que você tenha gostado do programa de hoje. Tem alguma dúvida, quer sugerir algum outro tema? Nos envie um e-mail, saude@jovempan.com.br. Para rever essa e outras entrevistas, é só acessar o canal Jovem Pan News ou o aplicativo da Panflix para Android e iOS. Um grande abraço para você e até a próxima. Jovem Pan Saúde. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.